Ok, pessoal, nós iremos tratar hoje das doenças, causadas por vírus. Temos aí uma infinidade de doenças causadas por vírus e iremos ver algumas delas, sobre o que é o tratamento, quais são os sintomas, tá? Nós iremos falar no decorrer, da passagem dos slides. Vamos começar aqui com a dengue, zika e chikungunya, tá? A dengue, a zika e a chikungunya, são doenças que são causadas pela transmissão do mesmo mosquito, tá? O Aedes aegypti, tá? De todas elas, a dengue ainda é a mais grave porque ela pode se desenvolver numa forma mais grave da doença e levar o paciente a óbito. Tá? Então, a transmissão dessas três doenças, tá, causadas por vírus, tá, vai ser através da picada do mosquito Aedes. Quais são os sintomas das três doenças? Elas são semelhantes, tá? Elas se diferem, em um momento ou outro, que nós iremos ver no próximo slide, mas os sintomas são fadiga, mal-estar, febre, vômito, manchas vermelhas no corpo, coceira e dor de cabeça. Se for o caso de dengue hemorrágica, o paciente pode apresentar problemas na circulação sanguínea, além do aumento do fígado. Existe um tratamento, professora, para esse tipo de virose? Tá. Nenhuma das três doenças causadas por vírus, como estes, possui um tratamento específico. Tá? O paciente precisa ficar em repouso, beber muita água, receber soro, alimentar-se de forma saudável e então são prescritos medicamentos para tratar os sintomas. Vocês vão ver ao longo dessa aula em que a gente vai falar aí sobre essas doenças causadas por vírus, que a maioria do tratamento se dá através de hidratação e nutrição, tá? E descanso. Dificilmente você vai ver um tipo de doença causada por vírus que ela vai ter uma medicação específica, certo? No próximo slide, a gente vai ver aí algumas diferenças, nos sintomas da dengue, da zika e da chikungunya. A zika, a gente vai ter dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele e uma febre baixa. Eu me lembro que eu tive zika e realmente as manchas foi o sintoma assim que mais se apresentou. Certos outros sintomas eu não tive, mas as manchas pelo corpo, eu tive. A dengue, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor muscular, dor na barriga, náuseas, as manchas vermelhas e uma febre mais alta aí de 39 graus. A chikungunya, tá? Você vai ter dor muscular, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele e inchaço. Mas característico dessa doença, da chikungunya, é justamente essas dores articulares e o inchaço nas articulações que eles vão persistir por alguns meses, tá? Quando a gente fala da zika, tá? A gente ela está relacionada a outras síndromes, como a síndrome neurológica, tá? Que causa paralisia, e a síndrome de Guillain-Barré, tá? E além dos casos, de microcefalia, tá? Se a gente for lembrar da microcefalia, nós estamos aí falando de uma malformação congênita em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada, E pode ser causada aí, pode ter várias origens a microcefalia, tá, gente? Não é somente através da zika, não, tá? Então, eu posso ter por conta de bactérias, por conta de vírus, por conta de radiação, por conta de algum produto que foi feito a ingesta durante a gravidez. Então, eu tenho aí outras origens, da microcefalia. Se nós falarmos aí da síndrome de Guillain-Barré, nós estamos falando de uma doença do sistema nervoso, tá? Em que o próprio sistema imunológico ataca as células nervosas, tá? E causando a pessoa fraqueza muscular e, por vezes, a paralisia. Então, eu tenho aí algumas doenças, que são provenientes justamente desse tipo de vírus, certo? Então, eu tenho três doenças que têm sintomas semelhantes, se diferem por
algum sintoma ou outro. No caso da zika, a gente sabe que as manchas vermelhas, né, e fora todas as outras, né, patologias que podem surgir devido a esse vírus. A dengue, que eu considero, e os estudos mostram que é a mais grave, porque ela pode desenvolver a forma mais grave, que é a dengue hemorrágica. E a chikungunya, que a gente tem aí um quadro que se estende por muitos meses após, né, o aparecimento aí desse vírus. Outras doenças causadas pelos vírus são as hepatites. Então, eu vou ter as hepatites do vírus A, B, C, D e E. As hepatites do vírus A e E são aquelas hepatites que são causadas pelos alimentos, né, e água contaminados. No próximo slide, a gente vai ver mais ou menos como se dá esse tipo de transmissão. Ó. A e a E, tá? A fonte de vírus são as fezes, então eu tenho uma transmissão fecal-oral, tanto na hepatite A quanto na hepatite E, tá? E as hepatites B, C e D, elas vão ser através de sangue, tá? De relacionamentos, né? A transmissão sexual, que é através da relação desprotegida, desculpe, coloquei o slide errado, da proteção, da relação desprotegida sem o uso do preservativo, ou seja, do contato sexual. E as hepatites A e E não, são aquelas hepatites que é através de alimentos e água contaminados. Quais são os sintomas? Nem sempre os sintomas aparecem, né, todos ao mesmo tempo, mas a gente vai ter, né, os olhos amarelados, náuseas, vômitos, febre, as dores abdominais, fadiga, a urina escura e fezes esbranquiçadas. Então, a gente tem alguns sintomas, né, que se apresentam aí no paciente que sugere nessa contaminação pelo vírus da hepatite. Qual é o tratamento? Bom, essa é uma das doenças causadas por vírus em que você tem um tratamento com alguma medicação específica, tá? Algum fármaco específico. O tratamento da hepatite vai depender muito do tipo de transmissão. Então, se eu tenho uma transmissão fecal oral ou se eu tive uma infecção pelo sangue. Por quê? Porque o tratamento vai depender do tipo de vírus que eu me contaminei. Tá? Pode ser desde repouso, alta ingesta de líquidos e nutrientes, que pode ser aí no caso da hepatite A e E, como até, né, a medicação específica conforme os sintomas, como são o caso das hepatites B, C e D. No caso da hepatite B e da hepatite A e da hepatite E, você tem uma recuperação do paciente e possivelmente aí, né, a destruição total, o desaparecimento desse vírus no organismo. Mas no caso das hepatites B, C e D, não, tá? Eu posso ter aí uma permanência desse vírus, apesar da pessoa não apresentar a doença, eu posso ter uma permanência desse vírus no organismo. Então, a hepatite é uma inflamação, né, no fígado, tá? Essa inflamação no fígado, ela pode se dar tanto por vírus como de outras origens, como medicação, uso de drogas, uso de álcool, tá? A mais comum no Brasil ainda é a hepatite B e C, tá? A hepatite B a gente sabe que tem a vacinação, a melhor prevenção da hepatite é a vacina, tá? Então, assim, compartilhar seringas e agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam ou que cortam, tá? Pode sim transmitir aí a hepatite B, C e D, tá? Mãe para o filho na gestação, durante o parto, durante a amamentação, tudo isso são formas de transmissão aí da hepatite. Então, a melhor maneira de prevenção da hepatite ainda é a vacina, tá? A vacina da hepatite B, certo? Outra doença causada por vírus é a famosa paralisia infantil, ou seja, a pólio, tá? A pólio é transmitida quando uma pessoa entra em contato com água e alimentos contaminados em locais com pouco ou nenhum saneamento básico e depois pode passar de pessoa para pessoa ao ter contato entre as secreções. Então, eu tenho aí uma doença que está erradicada no Brasil e que pode ser, né,
a prevenção é a vacinação. Você vê aí que a gente já tem aí as hepatites tem vacina, a pólio tem vacina. Então, a maioria das doenças virais, elas são prevenidas aí com a vacinação. A maneira de fazer a prevenção adequada é através da vacinação, tá? Sintomas aí da pólio. Cansaço, febre, diarreia, náuseas, vômitos, cefaleia, dor na garganta, braços e pernas. Ou seja, elas afetam os músculos, pode causar paralisia permanente e é muito conhecida por paralisia infantil. Então, eu tenho um acometimento aí muscular, uma atrofia muscular, que é próprio desse tipo de vírus que ataca aí, né, o homem. Vocês têm aí como tratamento a inexistência dele específico, tá? O que se recomenda é repouso, muita água e soro, além de uma alimentação rica em nutrientes essenciais. Os medicamentos prescritos são para alívio dos sintomas. Ou seja, a melhor profilaxia, a melhor prevenção é a vacinação. Hoje em dia o Brasil erradicou, né, a pólio. A gente já não tem casos mais há muito tempo da pólio. Você tem um quadro aí de pessoas, de crianças, né, que teve paralisia. Eu busquei essa imagem na internet, tá, gente? É muito comum vocês verem essa imagem lá no Google, tá? Isso aqui são deformações da pólio, tá? Os membros ficam atrofiados e a prevenção é a vacina aí contra a pólio, tá? Vamos ver aqui outra doença comum, principalmente na infância, causada por vírus, tá? Então, eu tenho aí a catapora. Como é que a gente pega a catapora? Saliva, secreções respiratórias da pessoa infectada ou pelo contato com o líquido do interior das vesículas. Ou seja, a gente sabe que a catapora, né, deixa aquela bolha, aquela vesícula, tá? Que depois de um tempo ela coça bastante e ela fica, né, com aquele aspecto meio grossa, tipo uma crosta, tá? Então, ele fala que o período de incubação da doença é em média 15 dias, a recuperação completa é de 7 a 10 dias, ou seja, um pouco mais de uma semana. Os sintomas, como a gente acabou de falar, vesículas vermelhas pelo corpo, que coçam muito e acabam virando feridas, tá? Por isso que eu falei que ela fica aquela crosta. Conforme o caso e a imunidade do paciente, pode haver febre, fraqueza, dor no corpo e falta de apetite. O tratamento, como todas as demais doenças virais causadas por esses vírus, essencialmente está na nutrição do paciente, no descanso, na hidratação. O que é prescrito como medicação são para alívios dos sintomas, tá? Então, você tem aí, né, pomadas para passar sobre as feridas para reduzir a coceira, mas a recuperação, quem vai fazer de fato é o sistema imunológico, tá? Através de uma boa alimentação, de repouso e de hidratação. Outra doença causada aqui você tem uma imagem, tá? Coloquei para vocês. A vacina da catapora, ela tá aí disponível desde 2013 pelo Sistema Único de Saúde. Você tem aí o aspecto, tá? Das vesículas, que fica pelo corpo. Outra doença é o sarampo, assim como a catapora, tá? Se previne, né, na infância por meio da vacinação. A transmissão, assim como a catapora, você tem aí as secreções de nariz, de boca, tá? A pessoa vai expelir essas secreções quando ela tosse, quando ela espirra, quando ela fala. Os sintomas: manchas vermelhas por toda a pele, febre, tosse, fotofobia, ou seja, a claridade, a iluminação incomoda a pessoa que está acometida com o sarampo. O tratamento é feito à base de repouso, nutrientes líquidos, para que o organismo se recupere. Tá? Eu tenho aí prevenção. Vamos ver que prevenção é essa. Vacinação, tá? A primeira imunização contra o sarampo ocorre aos 12 meses, com a vacina chamada de tríplice viral, sarampo, rubéola, cachumba, tá? E depois, já aos 15 meses, o bebê deve tomar a vacina tetraviral,
sarampo, rubéola, cachumba e catapora, tá? Elas são oferecidas aí pelo Sistema Único de Saúde, faz parte do calendário, tá, do Ministério da Saúde. E as mães têm uma responsabilidade muito grande de levar as crianças para serem vacinadas contra essas doenças. Próxima doença, a cachumba. A cachumba é uma infecção viral que afeta as glândulas parótidas, tá? Um dos 3 pares de glândulas, né, que produzem saliva, ou seja, as glândulas que produzem a saliva. A transmissão é através de via respiratória, mais precisamente pela inalação de gotículas do espirro ou da tosse de pessoas contaminadas. Os sintomas, que se todo mundo já viu falar, né, da cachumba, a famosa papeira no popular, inchaço na região do pescoço e amígdalas, porque ocorre um aumento das glândulas dessa região, né? Junto com esse inchaço pode ocorrer febre, calafrios, dores no corpo, falta de apetite, tratamento, repouso, nutrientes e líquidos para que o sistema imunológico se fortaleça e combata aí o vírus por conta própria. Prevenção, eu tenho aí a prevenção da cachumba, a vacina, tá? Em geral, as crianças costumam receber essa vacina juntamente com as de sarampo e de rubéola, né? A chamada tríplice viral, que deve ser aplicada em 2 doses. A primeira dose de 12 e 15 meses e a segunda dose 4 e 6 anos de idade. Então, você tem aí mais uma doença causada por vírus que tem como principal medida preventiva a vacina, tá? Professora, o que acontece que as pessoas falam que a cachumba vai para o saco, ou seja, é a expressão que as pessoas usam no popular, tá? A gente tem aí, quando existe, né, esse inchaço nos testículos, né, é chamado de orquite, tá? E a orquite é justamente uma infecção nos testículos que geralmente é causada pela cachumba, tá? Então, o mesmo inchaço que vai ter nessa glândula parótida, né, que produz a saliva, vai ter nos testículos. Às vezes, em um testículo, desculpa, gente, às vezes em um testículo e às vezes nos dois, ou seja, unilateral ou bilateralmente. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, né, 20 a 25%, né, nos homens, pode ocorrer isso, mas nas crianças é mais comum, tá? Até 80% de crianças aí que tem cachumba com 9, 10 anos, pode ocorrer, né, essa cachumba, né, atacar justamente nos testículos. Professora, já ouvi falar que quando os homens teve essa cachumba e que ela foi para os testículos, eles ficam inférteis. Não é que eles ficam inférteis, é que existe uma redução da fertilidade desse homem. Então, se foi acometido apenas um testículo, tá? Você tem aí um terço, né, de redução de fertilidade. Se foi acometido os 2 testículos, ou seja, foi bilateral, você tem aí 2/3, né, de redução da fertilidade desse homem, certo? Ok. Próxima doença, tá? A gente vai ter aí a rubéola, tá? A rubéola também é uma doença causada por vírus, tá? Por um vírus. A transmissão é de pessoa a pessoa, por meio do espirro, da tosse, tá? É altamente contagiosa, porque a gente pode pensar que mesmo a pessoa com os sintomas, sem apresentar a doença, ela vai transmitir, e depois dessa pessoa, depois que apresentou os sintomas, depois que passou o período da doença, ela ainda pode transmitir a rubéola durante algum tempo, tá? Então, uma pessoa com rubéola pode transmitir a doença a outras pessoas desde uma semana antes do início da erupção até 1 ou 2 semanas depois do seu desaparecimento, tá? Ou seja, uma pessoa pode transmitir a doença antes mesmo de saber que está com a rubéola. Sintomas: febre, dor de cabeça, congestão nasal, inflamação nos olhos, surgimento de nódulos na região da nuca e atrás da orelha, desconforto geral, sensação de mal-estar constante, dor muscular e nas articulações. Esse surgimento de nódulos, a gente tem os linfonodos, tá? Que eles acabam inchando quando a gente tem algum tipo de infecção. Isso faz parte, esses componentes fazem parte aí do sistema imunológico. Então, às vezes, eles são chamados de ínguas. Ah, eu estou com uma íngua, ou na virilha, ou na região da axila, ou
no próprio pescoço. Então, eu tô com uma íngua aqui, é o que o pessoal fala popularmente, né? São os nódulos nessa região, né? Surgem nódulos. Os linfonodos, eles acabam inchando e eles são palpáveis, tá? Quando você tá com aquela infecção de garganta, que você vai ser examinada pelo médico, ele coloca a mão justamente nesses linfonodos para ver. Geralmente, quando eles estão inchados, ou seja, quando eles estão combatendo algum tipo de infecção, tá? Eles vão estar aí edemaciados, vão estar crescidos, tá? Aumentados. O perigo da rubéola ainda é no período gestacional, ou seja, a vacina é o meio mais seguro e eficaz de se prevenir a rubéola. Lembrando que a mulher tem que ser vacinada antes da gravidez. A vacina da rubéola é recomendada para todas as crianças. Normalmente é aplicada em bebês de 12 a 15 meses, mas em algumas vezes é administrada antes e durante as epidemias, ou seja, nas campanhas de vacinação, certo? Então, o perigo maior. Professora, por que o perigo maior é na gestação? Justamente porque a mãe pode estar passando esse vírus para a criança, essa criança pode sofrer malformação congênita, pode ter microcefalia, pode ter surdez, isso quando ela sobrevive, tá, gente? A mãe pode também ter um aborto espontâneo, tá? E lembrando, as mulheres devem ser vacinadas antes de engravidar, tá? Então, esse é o grande perigo da rubéola na gestação. Sobre a gripe H1N1, tá? H1N1 consiste em uma doença, tá? Causada aí pelo vírus da gripe, certo? Também conhecida como gripe suína, tá? E H1N1 é um subtipo da influenza A, que se tornou conhecido quando afetou grande parte da população mundial em 2009 e 2010. Então, a gente teve aí, né, um período de epidemia aí da H1N1, certo? Professora, eu não entendo por que H1N1, influenza A, a gente tem alguns tipos de influenza, tá? É um tipo de gripe mais grave, tá? A, B e C, se eu não me engano, tá? Eu vou confirmar isso com vocês. Então, assim, H1N1, tá? É porque a princípio você vai ter no segmento genético desse vírus que causa esse tipo de gripe, DNA, segmentos do DNA humano, né? Da gripe humana, da gripe suína e da gripe aviária. Logo no início ela foi chamada de gripe suína, lembra? Pois é, então eu tenho aí segmentos, né, de gripes diferentes, ou seja, o vírus se mutando, tá? Como é que se dá essa transmissão, tá? Comum de todas as gripes, por meio de quê? De secreções respiratórias, tá? Gotículas de saliva, tosse, espirro, tá? Principalmente. Quais são os sintomas? Dores musculares, falta de ar, espirro, febre alta. Ok, então vocês têm aí algumas alguns sintomas que são muito parecidos. Então, somente um exame, tá, vai permitir que se chegue a um denominador comum, a saber se realmente é a gripe H1N1, tá? Todos os anos, esse público, eles são, né, vacinados, né? Um público é vacinado por conta dessa gripe. Então, a gente vai ter aí as pessoas idosas, né, 60 anos ou mais, as mulheres que tiveram parto recente, 45 dias, as crianças que são especiais, aquelas pessoas que são doentes que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade tipo 3, doenças cardíacas, os presidiários, os professores. Então, você tem um público aí que é vacinado todos os anos, né, para que não seja contaminado com a gripe H1N1. Outra doença causada por vírus é uma arbovirose, é a febre amarela, tá? É uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores, ou seja, aí eu tenho eu tenho um vírus que é transmitido através de um mosquito. Lembra da zika, da dengue e da chikungunya, que é uma arbovirose, tá? Que é transmitida pelo mosquito Aedes? Eu tenho aqui a febre amarela, que também é transmitida pelo vírus Aedes, mas só quando eu tenho uma febre amarela urbana,
tá? Que eu já não tenho há algumas décadas. Sintomas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas, vômitos, por cerca aí de 3 dias, tá? Quando ela se desenvolve numa forma mais grave, insuficiência hepática, renal, tá? E renal, icterícia, ou seja, os olhos e a pele ficam amarelados, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. Tá. No próximo slide, a gente vai ter aí uma imagem, né, do ciclo da febre amarela. Tem o ciclo silvestre, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, né, onde eu tenho um macaco, árvores, o homem aqui centralizado. E eu tenho esse mosquito aqui. Tá difícil a imagem para vocês, mas o nome dele é Haemococcus, Haemococcus do gênero Sabetes, tá? Esse é o mosquito que transmite a febre amarela silvestre, tá? Então o homem foi lá naquele parque, né? Um parque aí florestal e foi fazer aquela visita, não usou repelente, não é vacinado. Então, se eu tiver lá um mosquitinho, né, desse gênero, ele vai transmitir a febre amarela para o homem, tá? Onde é que o macaco entra nisso tudo, professora? O macaco também morre se esse mosquito pica, porque o mosquito pica, a fêmea do mosquito pica e ela transmite a doença, tá? Ela transmite o vírus. Então, se ela pica o animal, ela contamina o macaco também. E ele, assim como o homem, né, sofre com a doença e acaba morrendo. Um homem do mesmo jeito. Se o mosquitinho pica o homem desse gênero do ciclo silvestre, tá, gente? E o homem adquire a febre amarela. Professora, não entendi. Ciclo urbano, ciclo silvestre. Ou seja, o ciclo urbano já não acontece há algumas décadas. Se eu não me engano, desde 1947. Se eu não me engano, eu não sou muito boa com datas, tá? Mas se eu não me engano, então já não acontece. Qual é o grande perigo? Esse homem contaminado, tá, com vírus do ciclo silvestre, vem para a área urbana e o mosquito Aedes, que é comum nos nossos lares, atacar, tá? Picar esse homem e transmitir para outras pessoas através da picada, tá? Picar esse homem que está contaminado e transmitir aí para outras pessoas. Esse é o grande perigo da febre amarela urbana, né? Você ia ter uma contaminação em massa por conta, né, desse mosquito, tá? Então, o que nós tivemos recentemente, né, há alguns anos atrás, foi justamente o ciclo silvestre da febre amarela, ou seja, o homem ele teve contato com os parques florestais, com essas regiões de mata, para poder, né, estar doente. Ou seja, o que foi que eles fizeram, né? Há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, eles fracionaram a vacina da febre amarela, tá? Eles fracionaram essa vacina e algumas pessoas que não eram vacinadas começaram a ser vacinadas, principalmente de cidades que estavam perto aí dessas regiões de parque florestal, de mato, que teve o surto, tá, da febre amarela. A prevenção é a vacina da febre amarela. Mães que têm filhos, né, vai se lembrar dessa vacina, porque com 9 meses as crianças são vacinadas. E aí antes o pediatra fala, ou até as próprias técnicas do posto de saúde fala: mãe, o mês que vem a sua criança vai tomar a vacina da febre amarela. Faça com que ela coma ovo, porque uma parte da cepa dessa vacina, assim, elas são produzidas aí, né, no ovo da galinha. Então, provavelmente as pessoas que têm alergia a ovo, elas terão reação à vacina. Então, por isso que os pediatras e também as técnicas de enfermagem dentro do posto de saúde orientam as mães para que, né, seus filhos comam ovo antes de tomar a vacina, tá? Sobre outra doença, pronto, essa daqui todo mundo conhece, né? A AIDS, tá? É uma doença causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, tá? Que ataca o sistema imunológico e que é responsável por defender, né, o organismo de doenças, tá? Então, eu não me ative muito a falar muito sobre essa doença, porque eu sei que todo mundo conhece muito essa doença, tá? Como é que se transmite a AIDS? Através das relações desprotegidas, de compartilhar seringas e agulhas, tá?
Então, é uma doença que hoje em dia é considerada uma doença crônica, porque existe uma sobrevida muito grande das pessoas que são soropositivas, certo? São soropositivos do vírus. E 80 a 85% dessas pessoas hoje, né, convivem com esse vírus, têm uma vida relativamente normal, ou seja, ela tem que tomar todos os dias ali a medicação, tá? Para combater o vírus, para deixar o vírus inativado. Mas a gente tem uma sobrevida muito grande. Antigamente, aí nos anos 80, as pessoas com AIDS, elas tinham cara. Hoje em dia isso não existe mais. Claro que hoje em dia existe ainda um preconceito, tá? Isso deve ser desmistificado. As pessoas que têm o vírus podem ter uma vida normal, tá? Tomar sua medicação todos os dias e ter uma vida normal, trabalhar, estudar, se desenvolver, crescer, ter seus relacionamentos, terem filhos. Hoje em dia tudo isso é possível através das tecnologias, da medicina, dos estudos. Então, hoje em dia, a AIDS é considerada uma doença crônica, mas é a doença que ainda mais mata no mundo. Tá? É considerada também uma pandemia, porque a gente tem aí casos de AIDS em vários continentes, tá? E a gente tem aí o vírus, tá? Eu coloquei uma representação. Ele faz parte aí da família, né, retrovírus, é o retrovírus, tá? Da família Lentiviridis e é uma infecção sexualmente transmissível, mas a gente não pode esquecer as outras formas de transmissão. O ebola, tá? A doença do vírus ebola é conhecida anteriormente como febre hemorrágica ebola, tá? Pelo sangramento aí que as pessoas tinham quando era o estágio mais grave da doença, tá? Nos estágios finais. Ela afeta os seres humanos, como os primatas, macacos, gorilas e chimpanzés. Tá? Fala-se que o reservatório da doença são os morcegos. Os estudos mostram que são os morcegos. A transmissão: sangue, tecidos e fluidos corpóreos de animais e indivíduos infectados, superfícies e objetos contaminados. Quando ele fala desses fluidos corporais, nós estamos falando de urina, fezes, certo, gente? Saliva, leite materno, sêmen, os fluidos corporais, tá? Essas pessoas, a gente deve lembrar que na África subsaariana, onde se dá geralmente esses surtos de ebola e onde se tem o vírus, né, na sua forma mais grave, a gente vai ver aqui, ó, no próximo slide, que você tem um vírus que foi descoberto em 76, tá? Até hoje você tem aí descrito 5 subespécies desse vírus, mas as 4 espécies dela afetam o ser humano, tá? O mais letal dele é o Ebola Zaire, o vírus Ebola Zaire. Então você tem uma doença causada por um vírus extremamente letal, agressiva. 90% das pessoas acabam vindo a óbito por conta desse vírus, tá? Os sintomas dele são febre, cefaleia, diarreia, fraqueza, manifestações hemorrágicas. Lembrando que essas manifestações hemorrágicas é quando a doença já está no seu estágio aí, né? Bem grave e estágios finais, certo? Por que essa febre hemorrágica, né? Porque a gente fala febre hemorrágica, porque a gente está falando que esse vírus ele ataca as células sanguíneas, né? E incapacita elas de fazer coagulação, tá? Então eu tenho um vírus que ataca as células sanguíneas, né? Que acomete esses vasos e que impossibilita aí, incapacita o corpo de fazer a coagulação sanguínea, tá? Então você vê aquelas pessoas todas usando aqueles equipamentos de proteção justamente porque a gente tem aí, ó, superfícies e objetos contaminados, tá? Então você precisa se atentar a esse tipo de observação feita com relação ao vírus ebola, tá? Você tem aí que o aparecimento dos sintomas só ocorre, né, depois que a pessoa está doente, tá? Ela só as superfícies de objetos contaminados, né, estão lá nesses locais. O vírus, eles dependendo do tipo de lugar, da temperatura do ambiente, ele sobrevive por um tempo,
tá? E as pessoas podem se contaminar justamente através dessas superfícies, né, e desses objetos contaminados, tá? Com relação aos sintomas, tá, da doença, a maioria dos sintomas, né, de vírus da gripe, de doenças causadas por vírus, né, você tem um quadro de febre, de dores no corpo, ou seja, de um mal-estar geral, tá? E se a gente lembrar da dengue, ela vai ter manifestações hemorrágicas também, do ebola, ela vai ter manifestações hemorrágicas também, tá? Então você tem aí um grupo de doenças causadas por vírus. Professora, tem mais doenças? Tem mais doenças, essas são as principais que a gente mais ouve falar, mas eu tenho outras doenças causadas por vírus também. Então as gripes, os resfriados, enfim, você tem aí algumas doenças principais, né? Espero que vocês assistam o vídeo, se aprofundem no assunto que a gente viu aqui, né? Meio que de forma bem resumida, bem sintetizada, estudem para que a gente possa estar se aprofundando, visto que vocês, como futuros técnicos, vão trabalhar no campo, em contato com essas doenças, tá? Então, a gente tem que conhecer um pouquinho da doença para que a gente possa orientar os pacientes com relação à terapêutica medicamentosa, com relação aos cuidados que eles podem ter, né, com eles mesmos, cuidados pessoais, certo? Então, essas serão as orientações de vocês. Vocês precisam conhecer um pouquinho da doença. E como a gente já falou um pouquinho sobre bactérias, e vocês estão fazendo uma atividade sobre isso, então a gente precisa conhecer um pouquinho e também saber diferenciar as doenças causadas por vírus e por bactérias. A gente fica por aqui. Bons estudos para vocês.